Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e ao segundo episódio da nossa minissérie de RH Estratégico. Sou Eric Marcelo, empresário, co-founder e CEO da Imoi, e estou muito empolgado para que junto com vocês a gente entenda definitivamente como a forte cultura empresarial pode impactar diretamente no sucesso da empresa. Cultura organizacional é o DNA da empresa, é uma impressão digital. Ela vai ser norteada por comportamentos, crenças, limites, valores, uma série de elementos que a gente vai trabalhar um pouco mais sobre eles. Mas ele vai nortear todo o comportamento da empresa, é um recurso estratégico. Na cultura organizacional você faz vários acordos com as pessoas da empresa, sejam sócios, clientes, colaboradores, fornecedores, todo mundo que estiver envolvido de alguma forma. A cultura vai ser um gerente invisível que vai meio que combinar o tipo de comportamento, não só esperado, mas desejado por todo mundo que está participando do crescimento da empresa. Uma das características mais importantes da cultura organizacional é que ela deve ser verdadeira. E para ela ser verdadeira só tem um jeito, pessoal. Ela tem que ter a cara do sócio, senão ela não se sustenta. A cultura organizacional ela tem que revelar a verdade da empresa, aquelas crenças mais profundas que a gente acredita e que a gente quer. Gente que acredite nisso também junto com a gente. A cultura empresarial, a cultura organizacional deve com certeza ter a cara do sócio. É condição indispensável para que ela seja verdadeira. O que significa uma cultura organizacional forte? Significa que tem uma cultura marcante. A gente pode dizer que várias empresas, e se eu disser, como se eu falasse de pessoas que você conhece, e você vai falar, olha, essa pessoa é divertida, essa pessoa é chata, essa pessoa é séria, essa pessoa é ranzinza, essa pessoa é divertida, enfim, você vai entender de cara só de falar. Se eu falar aqui o nome de algumas empresas como Google, Facebook, Zappos, Ambev, Natura, Patagônia e tantas outras, você já vai imaginar como é o ambiente dessa empresa. Isso significa ter uma cultura forte. E por que é legal ter uma cultura forte? Porque você passa a ser uma empresa desejada, no sentido de querer muita gente trabalhar. Um dos maiores desafios de empresa, e a gente vai falar isso nos próximos episódios, é trazer gente boa. Um dos elementos mais inteligentes e mais estratégicos para você atrair gente boa para a tua empresa é você ter uma cultura forte, ou seja, uma cultura marcante. Uma das maiores necessidades do ser humano é a sensação de pertencimento. E quando você tá num lugar que te cabe ali, que você se sente parte dele, que você se sente importante, você produz melhor. Quem produz melhor, atende melhor, vende melhor, faz tudo melhor. Isso significa, gente, mais dinheiro, mais resultado, mais engajamento, mais motivação. O ambiente fica imparável, ninguém segura. E para isso acontecer, cultura organizacional. Porque a partir daí, você inclusive consegue entender quem ali está, mas não precisava estar no time, e quem ali está e precisa ficar. Você começa a entender quem são os talentos, quem são as pessoas que você não pode abrir mão delas. Então, cultura organizacional é fundamental por causa disso. Ela faz você ficar forte, ela faz as pessoas entenderem pertencimento, ela faz a pessoa vestir a camisa, tatuar a marca da empresa no corpo e te gerar aí mais resultados para cumprir uma das obrigações básicas da empresa, né, que é deixar os donos ricos. Pessoas, quero deixar aqui muito claro, esclarecer uma dúvida que muita gente me pergunta, e eu quero que vocês entendam de forma definitiva, tá? Eric, é a mesma coisa? Qual é a diferença entre cultura organizacional e clima organizacional? Pensa em filme e fotografia. Cultura é filme, clima é fotografia. É um espaço parado, é naquele tempo ali. Você tem que medir o clima o tempo inteiro, mas quando você cuida da cultura, fortalece a cultura, você já está automaticamente cuidando do clima. Precisa ser medido, porque o que não se mede não se gerencia. Então, mas que fique muito claro, tá, gente? Cultura você não muda, é o filme, é mais profundo, é maior, é mais demorado, tá ali o tempo todo. Clima é só a fotografia do momento, que pode mudar a todo instante, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, enfim. Muda e muda muito rápido. Então você tem que cuidar da cultura, porque o clima, quanto mais positivo, melhor. A cultura organizacional, como qualquer outro recurso estratégico de uma empresa, ela é composta por elementos. Ela é formada por algumas coisas. E que coisas são essas? No caso da cultura organizacional, ela vai ser formada por 3 pilares principais. Evidentemente que existem outras formas. Eu estou dizendo aqui para a gente implementar uma cultura, a partir daí a gente refina, a gente reforça, a gente aprimora, tá? Então, os elementos da cultura organizacional são 3. A gente criou uma fórmula para isso com as iniciais DE mais CC mais M. DE de diretrizes estratégicas,
CC de Código de Cultura e M de Manifesto, isso forma o CO, Cultura Organizacional. Destrincha essa fórmula que você vai começar a implementar uma cultura na tua empresa. Agora que você já sabe o que é uma cultura organizacional e qual a importância dela para a empresa, você pode estar perguntando, sim, Eric, meu amigo, mas como é que eu faço? Como é que eu adoto? Como é que eu implemento essa tal de cultura organizacional na minha empresa? Gente, são 2 passos para implementar essa cultura organizacional. Você fazendo esses 2 passos, pode falar para todo mundo, olha, a minha empresa agora tem formalmente uma cultura organizacional, porque é bom que fique claro que toda empresa tem cultura, escrito ou não, construído ou não, definido ou não, mas ela tem, como processo. Você trabalha de algum jeito, esse jeito que você trabalha são processos. Se eles estão desenhados, aí já é outra conversa, beleza? Então, 2 passos principais para implementar a cultura organizacional na sua empresa. Como é que faz? Lembra da fórmula que a gente acabou de falar para vocês? Ela está aqui na tela de novo. Ó. Resolve essa fórmula, ou seja, construa os seus 3 elementos da gestão organizacional que você vai começar. E como fazer? Eu vou te dar agora um passo a passo, anota aí, vê esse vídeo várias vezes e você vai sair daqui sabendo fazer a cultura organizacional, tá? Então, passo 1, você destrinchar a fórmula. Como é que faz isso? Junta todos os sócios, junta todas as pessoas que têm algum tipo de autonomia, de poder de decisão ou de cargo de gestão na tua empresa, pessoas estratégicas da empresa, e dá uma revisada. Se você não tem, constrói. Se você já tem, revisa as suas diretrizes estratégicas. Estou falando de missão, estou falando de visão, estou falando de valores, estou falando de propósito, estou falando disso tudo. Mas aqui, especialmente, valores e propósito. Eric, mas eu preciso de uma referência. Me dá um exemplo. A Aimoi, a nossa HR Tech. Os valores da Aimoi, quais são? São 6. E eles são sonho grande, meritocracia, disrupção, generosidade, fazer acontecer e transparência radical. Esses são os valores da empresa. E princípio, valores, a gente não negocia. Eric, estou no passo 1, eu já fiz aqui as nossas diretrizes estratégicas, ou criamos juntos, ou revisamos, tá? Especialmente com valores e propósito. O que eu faço agora? Agora chegou a hora de construir o teu código de cultura. Como assim? Coloca aquelas frases que definem você. Você pode partir aí dos valores, partir de frases. Eu tenho certeza que na tua empresa tem frases aí já conhecidas que vocês falam o tempo todo. Isso é a cultura se evidenciando, tá aparecendo. Então vou dar aqui um exemplo nosso. Um dos pilares da nossa cultura é uma frase que a gente fala muito o seguinte: gente, esforço não é resultado. Bola na trave não é gol. Por que a gente diz isso? Porque a gente entende que não adianta jogar bem e perder o jogo. Eric, esforço não é resultado. Como é que a sua empresa vive isso? Gente, focando em resultados, sabendo que ser bonito não basta e acreditando que resultados sempre podem ser melhorados. É assim que a gente vive esse nosso pilar de esforço não é resultado. Eric, e como é que você não vive esse pilar de o esforço não é resultado? Normalizando a não entrega. A gente não admite não entregar, o combinado não é caro, é outro pilar nosso, da nossa cultura, tá? A gente não tolera a mediocridade e a gente não entende que o resultado é bom, porque resultado sempre pode ser melhorado. Legal, Eric, já fiz aqui as diretrizes, já escrevi o meu código de cultura, tá tudo certo. E agora? Agora você vai fazer o seu manifesto de gestão. Esse manifesto é você escrevendo uma carta aberta e explicando para todo mundo o que é a tua empresa, como se você fosse fazer uma autobiografia da tua empresa. Manifesto de gestão. Gente, isso pode ser em carta, pode ser em vídeo, pode ser em música. O céu é o limite, aí vai depender muito da tua ousadia e da tua criatividade. Então eu gostaria de saber mais sobre as empresas de vocês, queria saber mais referências e até aprofundar um pouquinho na cultura de vocês. Pode? Pode, gente, e deve. Vamos deixar aqui um link, tá? Nele você vai poder ver nossos diretrizes estratégicos, especialmente valores e propósito. Nele você pode ver o nosso código de cultura e nele você pode ver o nosso manifesto. Vamos deixar aqui no manifesto 2 exemplos, tá? Um em carta e um em vídeo das nossas empresas. Vou deixar aqui o da Aimoi em carta e vou deixar aqui o da DRE Group em vídeo. E aí fiquem à vontade para aprofundar esse assunto. Feito isso tudo, gente, vocês já finalizaram o passo 1. E agora a gente vai para o passo 2, que é comunicar. Não adianta você ter isso na gaveta guardado e ninguém saber. Você tem que comunicar. Eric, por que comunicação é tão importante? Gente, já falei e repito. Comunicação é 60% a 80% da estratégia. Na maioria das vezes que você tem uma iniciativa para fazer a magia acontecer na tua empresa,
Quando não acontece, na maioria das vezes foi culpa da comunicação. Comunicação mal feita detona qualquer projeto bem feito. Perfeito? Então, você tem que comunicar para estabelecer o que a gente chama de NUC, N-U-C, Norte Único Comum. Todo mundo falando a mesma língua, entendendo do mesmo jeito tudo que você fala. E aí eu vou te dar aqui várias orientações para que você faça isso. A primeira delas, aproveite todas as oportunidades para falar dos teus valores, dos pilares, de código de cultura, falar sobre cultura. Aproveite tudo durante uma reunião, durante uma negociação, com o colaborador, com o cliente, durante o processo de seleção. Em qualquer momento cabe reforço de cultura. Tá? Então, fale sobre tua cultura. Fale. E para você falar, você tem que ter isso na ponta da língua. Sabe quando você está numa reunião, no momento com a tua equipe, e alguém fala uma das frases, ou então alguém faz alguma coisa lá e, digamos, no nosso caso, por exemplo, um dos nossos valores é transparência radical. E aí um cliente, a gente está montando aqui uma reunião para o cliente e alguém fala o seguinte: olha, Raimundinho, eu acredito que com isso aqui a gente não está sendo transparente com o cliente, o nosso valor é transparência radical, então a gente precisa ser. E você presencia isso. Quando isso acontecer, cara, dá um marco ali, elogia. E às vezes não fica só no elogio, não. Dá um jantar pro cara, uma pizza, faz ele entender que é importante, que quando o teu colaborador tá repetindo algum elemento da tua cultura, ele tá vivendo a tua cultura, tá mostrando para você que tem total aderência. Esse cara vai gerar resultado para você, vai gerar aumento de cultura, esse cara vai ser fundamental, não perde ele não. É muito importante que se provavelmente, e aqui a gente está falando de gente séria para gente séria, a gente fala muito de ética, a gente fala muito de transparência, né? Por exemplo, repito aqui, um dos valores mais importantes nossos é transparência radical, mesmo quando for difícil, né? A gente entende, pessoal, que falar a verdade, além de ser o certo, é mais prático, você não precisa decorar. Você está sempre coerente com o que você está dizendo, você está sempre contando, né, a mesma história. Isso faz total sentido. E quando você deixa isso claro em algum elemento da cultura, você coloca lá nos valores éticos, você coloca algum tipo de... Por exemplo, outro pilar da nossa cultura, que vocês quiserem, eu vou lembrar que tem um link aí para vocês virem, é que quebre regras, mas não quebre princípios. Isso a gente não perdoa, isso a gente não negocia. Isso tem que ficar claro para todo mundo, tem que ficar claro para o colaborador, tem que ficar claro para os teus sócios, tem que ficar claro para o teu cliente, tem que ficar claro para o teu fornecedor, qualquer tipo de pessoa que tem algum relacionamento com a empresa tem que entender que você pode até quebrar uma regra ou outra porque isso faz parte, mas nunca princípios. Pessoas, eu sei que existem empresas que são mais festeiras do que outras, né? Tem empresas mais frias, mais quadradonas ali, e tem empresa que comemora tudo e qualquer coisa. Uma promoção de um colaborador, um atingimento de uma meta, a conquista de um novo cliente, seja lá o que for, tudo é motivo para comemorar. Então, essas empresas têm expertise em fazer eventos. Por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante que você crie um evento, seja ele qual for, para comunicar formalmente, falar, gente, esse aqui é o nosso código de cultura, essa aqui é a cultura da nossa empresa, vamos falar sobre isso. E esse evento aí vai do teu orçamento, aí vai da tua criatividade, vai da tua ousadia, tá? Pode ser um café da manhã, pode ser um coffee break, pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser um show de um grande artista aí do rock da MPB. O céu é o limite. Mas tem que ter um evento. Por quê? Porque quando aquilo é formado ou marcado por um evento, fica claro para todo mundo que aquilo é uma coisa muito importante. Tua empresa tem desenho de cargos, ou seja, você pega lá cada cargo e descreve lá as funções, as atividades da pessoa. É muito bom que tenha, gente, porque isso traz clareza. E por que eu estou falando isso? Porque todo mundo na empresa tem que ser guardião da cultura, especialmente os sócios e os líderes. No desenho de cargos dele deve ter a atividade do líder, do gerente, do supervisor, do dono, seja de quem for, quem for líder da empresa, está lá, ser guardião da cultura. E o que significa ser guardião da cultura? Significa você ser radicalmente implacável, no sentido de, eu não quero usar aqui a palavra exigir, mas no sentido de incentivar, tá? De patrocinar em que todo mundo viva aquilo de verdade e acha, porque pode ter certeza que vai ter gente que quando você falar essas coisas de cultura, de visão, de valores, de código de cultura, de manifesto, vai ter gente que vai ficar, meu Deus do céu, o negócio... Cara, se essa pessoa está na sua empresa e tem, eu sempre digo, olha, colaborador que não tem aderência à cultura, só tem uma atitude para a gente fazer. Qual é, Eric? Demite. E você escreve uma carta de recomendação para a concorrência dizendo o seguinte, contrata, que esse cara é um gênio. Todo mundo na empresa tem que ser guardião da cultura, isso tem que ficar claro, com a força maior, com a mão mais pesada nos líderes e nos sócios, mas todo mundo precisa ser guardião da cultura. Isso significa falar da cultura o tempo todo, inclusive fora do ambiente de trabalho, tá? Outro pilar da nossa cultura, a gente acredita muito que a consistência
sempre vence a conveniência. É muito melhor você ir para a academia todo dia e fazer ali 20, 30 minutos de treino interessante, focado, do que você fazer sábado o dia inteiro, por exemplo. A consistência sempre vence a conveniência. Um pouquinho a cada dia. Hoje minha missão é ser melhor do que ontem. Amanhã minha missão vai ser melhor do que hoje. Então você tem que reforçar a tua cultura. De preferência, toda semana. Faz isso semanalmente. Você pode ser criativo. Junta todo mundo e pega um tema. Gente, vamos pegar aqui um valor. Vamos falar hoje aqui sobre sonho grande. Vamos falar hoje aqui sobre transparência radical. Vamos falar aqui hoje sobre meritocracia. Vamos falar aqui hoje sobre o nosso pilar. Quebre regras, mas não quebre princípios. Faz isso todo mundo. Você pode falar, você pode usar filme, você pode usar quiz, jogo de perguntas e respostas, pode usar trilha, pode usar jogos, pode aí a criatividade de novo. Insiste e repite. É muito importante em reforço de cultura você ser criativo, tá? E de novo, não sobrecarrega o RH. Isso é a missão de todos os líderes. Na nossa empresa, por exemplo, a gente divide em duplas. Toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, que a gente trabalhou o tema, qual foi a dupla que foi que se o melhor. Essa dupla com certeza vai ter algum tipo de premiação, de reconhecimento. Quando a tua cultura já está implementada, aí cabe a você aprimorar, refinar o tempo inteiro, acrescentar novos elementos. Olha, você já tem aí diretrizes estratégicas super bem definidas, você já tem teu código de cultura super bem escrito e desenhado, você já tem aí o teu manifesto de gestão em carta, em música ou em vídeo feito. Aprimora esses, melhora sempre e acrescente novos elementos. Por exemplo, você pode começar a escrever o teu manual de ética e conduta profissional. Já é um novo elemento de cultura, até para ser uma desculpa, entre aspas, para você continuar reforçando a cultura o tempo todo. A cultura organizacional, ela não é apenas mais um elemento do RH estratégico, como a gente mostrou na imagem lá no começo, né, desse nosso episódio. Ela é um dos principais elementos da estratégia. Tem algumas empresas, pessoal, que a cultura organizacional é a estratégia. Se você quiser uma indicação de livro interessante, recomendo que você leia Sonho Grande, de Cristiane Correia, que fala um pouquinho da trajetória de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Secupira. São 3 dos maiores empresários brasileiros. Entre outras empresas, eles têm a Ambev. No prefácio desse livro, ele é feito pelo Jim Collins, que é hoje o maior consultor organizacional do mundo. E ele diz lá, 10 coisas que eu aprendi com esses 3 caras. Tem muitos itens, ele fala o seguinte: na Ambev e nas empresas do 3D Capital, ou do 3G Capital, que é a holding deles, né? Eles falam o seguinte: gente, cultura na Ambev não é parte da estratégia. Cultura na Ambev é a estratégia. Será que funciona? É a maior cervejaria do mundo. A cultura organizacional é o único elemento que garante a formação de uma grande equipe. Porque quando você tem uma grande equipe, automática e naturalmente você vai ter uma grande empresa. Fique de olho na nossa minissérie. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e seguir nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!